Você que é pai, mãe e tem filhos que está entrando na adolescência, você ainda tem o poder de ajudar a mudar a mentalidade dele, entendendo e visualizando habilidades que teu filho faz para poder exponencializar isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. E mais uma vez aqui estamos numa mesa de um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas que tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então não esquece, já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e já manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Fechou? Estamos com um convidado super especial, e eu sei que eu sempre falo isso em todos os episódios, mas dessa vez é verdade. Não que os outros fossem mentira, mas vocês vão entender com o que eu tô falando. Vocês já viram na thumb também, mas ele, além de ter se apresentado em mais de 35 países, ser 3 vezes melhor DJ do Brasil e melhor DJ internacional, criador da Bass Music Academy, que é uma escola de produção musical e DJ também. Ele é o meu pai. Então, se não tivesse a união entre a minha mãe, que também já tem um episódio aqui, que eu vou deixar no final do podcast ou no card aqui do lado, que ela já fez com um episódio muito da hora, e com o meu pai, eu não estaria falando com você aqui agora. Então, nesse podcast, nesse episódio, a gente vai falar muito mais do que música, apresentação, questões artísticas, mas a gente vai falar bastante sobre família também. Então, se você é artista, quer saber muito mais desse mundo e quer saber realmente sobre família, a base do nosso mundo, fica nesse podcast até o final que você não vai se arrepender. Então estamos falando dele, o DJ Andy. E aí, Pietro Cepeda? Eu. Para mim é uma honra. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está assistindo aqui o Storytelling TV, está acompanhando no YouTube. É uma grande honra para mim estar aqui presente nesta mesa com um apresentador como você, meu filho, Pietro Cepeda. É muito estranho a gente se referir formalmente um ao outro. Eu falar com você como DJ Andy e eu como Pedro Cepeda. Enfim. Pai. Mas seu nome é como? Você entendeu? Vamos começar o podcast direitinho então. Não, Você pra apresenta mim pro já pessoal, começou. você apresenta pro pessoal. Tá bom. Fala quem você é, de onde você saiu e por que despertou esse sentimento tão forte dentro de você de começar a agir na área da música. Tá, vamos lá, gente. Meu nome é Anderson Cepeda. No meio artístico eu sou conhecido como DJ Andy. Sou DJ há praticamente 35 anos, desde os meus 13, 14 anos de idade. Comecei cedo, ouvindo e tendo influência também do meu pai, que era um colecionador de discos e fazia todas as festas da família. E isso acabou despertando essa curiosidade na música, né? De querer aprender, de querer ouvir mais, entender qual é o artista que está tocando. O meu pai, vulgo seu avô, ele tinha uma coleção de discos que ia desde o pop ao rock, desde do clássico ao R&B e black music, soul funk. Passando por, enfim, ali tinha uma discoteca, uma coleção de discos que ia de todos os estilos musicais. Você começou a pegar esse apreço mais pela música com quantos anos? A música sempre teve muito forte, filho, na minha vida por conta do seu vô gravar as fitas. Todo final de semana ele gravava fita, então ele ouvia música muito alto em casa e a gente ficava ouvindo as músicas que ele ouvia. E de onde que veio a ideia? Vou virar DJ. Vou virar DJ, eu sempre gostei de música, Uhum. né? Eu comecei aí nas discotecas, né, nos bailinhos. Eu fazia os bailinhos da escola, né, com o repertório que o seu avô tinha, Aham. mas eu gostava mais de dançar na época. Eu queria ter as músicas, Vemos isso até hoje. eu queria ter as músicas para eu poder dançar com os meus amigos, Uhum. entendeu? Só que aí as coisas foram evoluindo. Fui chamado para tocar, para começar a trabalhar numa das melhores baladas que teve em São Paulo, que foi a Overnight, Sim. ali na Você foi Moca. chamado Eu pra fui, trabalhar lá com quantos anos? eu tinha 13 para 14 anos. Uhum. Fui chamado para ser relações públicas. O que o Relações Públicas fazia? Eu recebia as pessoas na porta, fazia pesquisas de entrevistas com elas para Uhum. uma planilha, para eu identificar o andamento que a balada poderia ter. Então, em termos musical, faixa Público. etária.
de idade, o que que as pessoas gostavam ou não gostavam. Eu tinha uma relação mais tete a tete, né? Sim. Com todo mundo, para dali, dessa pesquisa, eles poderem avaliar e fazer as diretrizes da casa. Uhum. Além disso, eu também comemorava os aniversários e tinha esse relacionamento direto com o público, Uhum. né? Vendo a minha desenvoltura e tudo mais, e o tipo que eu me apresentava na época, eu fui chamado para fazer um teste, vamos dizer assim, E para ver se ser você, para se ser você DJ, tinha para a ser DJ. capacidade de, Isso. de entrar como um dos DJs da casa. O... Como Ah. eu já gostava de música, já fazia bailinho, já tocava nessa época, Uhum. né? Amador, numa parte amadora. Quando me foi oferecido a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, Uhum. entendeu? O que que você acredita que a galera da Overnight viu em você desde o início pra poder te contratar, mesmo que não fosse na função de DJ que você sempre quis? Em qual dos momentos? Na parte onde você entrou como relações públicas. Como relações públicas, a menina que me chamou me viu dançando e me viu a minha interatividade com o público que estava perto de mim. Uhum. Então ela olhou pra mim e falou assim: esse menino, além de ser style, que eu andava todo estiloso, Hum. aí vai o lance legal de você entender sobre vestimenta e todo lugar, a ambiência que você tá, isso faz sentido. Isso foi o que chamou a minha atenção, que chamaram a atenção e vieram falar comigo por conta disso. E aí eu comecei a trabalhar com relações públicas. Sim. Aí o que fez eles confiarem em você ao ponto deles darem uma oportunidade pra você pra se tornar um dos DJs da casa? Tá, eles sabiam que em um determinado momento eu sempre gostei de música, sempre era envolvido e tudo mais, sempre cantava, dançava, então eu já tinha uma paixão, Uhum. mas eles queriam fazer uma troca de profissionais. Por quê? Porque as pessoas que estavam fazendo a parte de DJ para matinê era como se fosse eu hoje querendo tocar para adolescentes da sua idade. Não, Uhum. não, Não vai. não vai, entendeu? Não que eu não seja capaz, mas a identidade não bate, entendeu? Então eles queriam trazer um público jovem para conduzir o outro público jovem. Então, como ali eu já. Trazer pessoas, uma nova rotatividade diferente Exatamente. dentro do E com Overnight. quem se identificasse também. Aham. Como eu já conhecia ali praticamente 80% da balada, eu conhecia, Faz entendeu? sentido. Então, uma coisa chama a outra. E aí eu fiz o teste, passei no teste, aprendi muito lá. E a Overnight foi um dos lugares que me abriu porta para tocar no mundo todo. Você fez a sua transição com 13, 14 anos e se tornou um DJ lá. E quais foram as suas primeiras experiências dentro do mundo realmente profissional dessa vez? E o que que mudou dentro da sua cabeça, tanto como profissional artístico, quanto profissional no mundo do business, quando você entrou realmente pro vamos ver? Filho, vamos ver pra mim sempre foi a música. Hum. A música sempre foi o vamos ver. A música sempre foi eu preciso dar o meu melhor pra querer ser o melhor. E foi o que eu fiz. Entendeu? Mesmo com pouca idade, eu já tinha me destacado como DJ revelação do Brasil. Que Entendeu? foi com? Foi com 15 para 16 anos. 16 anos, é. Eu já fui é, concorrer à categoria de DJ Revelação por conta de todo o meu amor pela música. Eu não queria, não tava lá pela mulherada, pela farra, Graças a pela. Deus. Não, a minha paixão era a música. Então o meu Uhum. foco sempre foi ser o melhor na técnica, ser o melhor no repertório e sempre trazer novidades para Overnight na época, né? E assim me destacar dentre os demais. E como que era a relação dos seus pais com esse seu desejo, com o seu sonho A, na a um época? primeiro momento a sua avó não deixou, porque eu era Ah. menor. Mas assim, tudo bem que nessa época já vinha crescendo muito a cultura do hip hop. O No... hip hop já era bem Isso. estabelecido, filho. Então, e vinha crescendo cada vez mais. Uhum. Então já era que meio cultural o tipo de música Não, do jeito. era outro segmento que eu Sim, tocava. mas o seu jeito de se vestir e algumas músicas que você tocava vinha do hip hop. E a minha avó, mesmo vendo todo o movimento lá de fora, ela não deixou. Por quê?
Porque eu era menor e ela achava que era perigoso eu menos de 16 anos, ir à noite. Ah, E aí ela falava que eu tinha que ir com o seu tio. ah. Entendeu? Então tanto que quando me foi oferecida a Pelo oportunidade, menos não barrou tudo, né? quando me foi oferecida a oportunidade, Hum. ela sempre falava: você só vai se seu irmão for junto. Então, quando eu fui chamado para ser relações públicas, a mesma coisa: você só vai se seu irmão for junto. Nisso, seu tio também Começou a trabalhou trabalhar lá, né? como relações públicas. Mas a parte de DJ, quando eu fui falar também pro meu ex-patrão: olha, meu irmão fez curso, tal. Ele falou: não, mas a gente não quer o seu irmão, a gente quer você. Então tá aí o lance de você ser escolhido e saber o que que é o seu chamado. Uhum. Entendeu? E o meu É... avô? o seu avô tava felizão porque ele sempre gostou, né, filho? Então, ele por um determinado momento ele achou que era só oba-oba, tipo, Uma hora ele acaba com isso aí. isso aí. Mas na hora que ele viu e ouviu o que que realmente estava acontecendo, aí ele ficou feliz. Infelizmente, ele não pôde ver eu ter tocado para muita gente, porque seu avô morreu cedo, Uhum. né? Mas até onde ele vivenciou, ele foi muito feliz e grato. Quais foram as coisas mais valiosas que você aprendeu com seus pais? Princípios e valores. Quanto isso impactou na sua vida até hoje? Filho, se não fosse os princípios e valores que seus avós me deram na minha infância, Hum. o seu pai poderia estar preso ou Eu poderia não, estar eu morto. não acho que você poderia, acho que você iria mesmo. Não, eu falo isso, filho, porque é o seguinte: eu nasci na Zona Leste, cresci na periferia, só Uhum. andava com Justamente por isso. gente torta, entendeu? E era normal na época, Uhum. tá? Eram as escolhas na adolescência que aí o caminho, a vida acaba levando cada um e vai daí a sua base familiar, entendeu? O seu avô sempre falava uma coisa pra mim: você quer ser malandro? Estuda, seja diferente, não faça o que todo mundo faz. E isso ficou muito na minha cabeça, entendeu? Então, Você fala isso pra mim até hoje. eu posso dizer pra você, filho, que se nesse momento eu não tive, a música não fosse forte na minha vida e o que aconteceu comigo em relação à música, eu teria desandado, entendeu? Uhum. Eu teria desandado. Por quê? Porque eu era arteiro, entendeu? Mais jovem ainda, eu era muito arteiro, gostava de fazer baderna, era skatista, entendeu? Então, tava num movimento no início dos anos 90 de muita farra, assim, de Uhum. bagunça, tá? Uhum. Pichação e tudo mais, aonde a música me tirou disso, entendeu? E realmente me salvou, entendeu? Você sempre falou pra mim sobre a história Pode ficar da mais sua história. leve, Eu seja tô calmo. tranquilo. Da sua história sobre dedicação. Que você sempre me contou sobre as horas que você passava treinando e ouvindo música. Isso foi um dos princípios que você tomou pra ser o que você sempre quis ser dentro do seu trabalho. Que foi justamente o que você estava falando agora, sobre ser o melhor Mas assim, que você podia filho, ser. eu não queria ser o melhor pros outros. Sim, era pra ser o Eu melhor pra queria ser o você. melhor pra mim, a Sim, cada dia. exato. Entendeu? E aí eu ouvia eu ouvia muitos outros DJs e eu via o que eles faziam. Hum, E eu falava pra mim, eu preciso fazer melhor. é isso que eu ia chegar. Além desse princípio seu, da dedicação, do treino, do estudo, quais foram as outras coisas que você fez nessa sua parte de desenvolvimento para chegar nos seus maiores resultados? Por que isso? Porque esses princípios que você vai dar não só serve para a área da música, serve para qualquer área que exista. Então vamos lá, vou inverter essa pergunta que você me fez, eu vou rebater lá pra você. Ah, O que que eu falo pra você fazer todos os dias? treinar Que mais? e absorver Que conhecimentos. mais? Absorver conhecimentos, treinar e praticar. E É isso. e Rotina? foco. Aham. Esse era o meu foco. Quando você tem isso linkado e alinhado direitinho, nada te barra. Treino, rotina, foco e determinação. Acabou. Eu enfrentei muitos altos e baixos. Estar há 35 anos numa carreira,
você tem e se manter ainda como um dos grandes na cena, você precisa se reinventar. Porque um dia você é o melhor DJ do Brasil, no outro dia você já não é mais. Entendeu? Mas você precisa, não é estar no topo o tempo todo, mas sim é saber como voltar para lá. É saber estar numa constância, Uhum. não linear, mas numa constância. Entendeu? Contanto que depois Contanto que você esteja num lugar, tá num pico, tem outra montanha para você. subir. Então você toma fôlego e alavanca de novo. É uma senoide. Uhum. Contanto que um pouquinho depois dessa época, você começou a sair muita matéria com seu nome. Sim, Muita revista sim. com seu nome Muita e. revista, muito jornal, Aham. muita televisão, um monte de coisa, Tudo. tudo, é. Só que assim, filho, eu nunca Ah, busquei isso. sim, isso foi Isso consequência. tem que Isso foi deixar claro. consequência. Exatamente. Exato. Tem que deixar claro o quê? Você não foi por fama, você foi por amor. Não, é amor. O Isso. resto é consequência. Uhum. Entendeu? Tudo que você. Deixa eu dar um toque para vocês que estão aí ouvindo. Tudo que vocês fazem colocando o amor em primeiro lugar ao que você tá fazendo, tá se dedicando, não se preocupa com fama, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com essas coisas. São pequenas. A partir do momento que o teu coração tá por fazer o teu propósito, o teu chamado, até na palavra fala que as bênçãos correm atrás de você. Então só faz o seu. Só faz o seu que vem. Hoje em dia, o mercado de DJ, de música, tudo mudou muito. Hum, Contanto que é, re- um tempo atrás você fez algumas festas pro Mercado Livre uhum, e você teve que tocar um estilo de música que você não tá habituado a tocar. uhum, Seu estilo é drum and bass. uhum. Como você costuma chamar, você e seus amigos, um estilo underground. É, o meu tipo de Aham. som é mais underground. Eu tive que tocar uma coisa mais pop e Isso. comercial. Para os dias de hoje, Hum. quem quer se reinventar ou quer começar uma carreira de DJ, de artista, o que as pessoas devem buscar? Então, filho, é que assim, ó. Hoje, a profissão DJ, Hum, ela é diferente sim, de de quando eu quando era. comecei. Por Aham. quê? Porque é o seguinte, hoje você tem alguns tipos de DJs. Você tem o DJ de casamento e corporativo, Uhum. tá? Que ele tem que ser bom e entender de um determinado público. Você tem o DJ de balada, tá? De clube, Quero que você é. que é o que eu sou, Uhum. tá? Na verdade, assim, eu tenho experiência e expertise em Em todos os todos âmbitos. eles. Por quê? Porque eu cresci fazendo isso, entendeu? Então, de uma vez que você cresceu fazendo bailinho, aniversário, casamento, você entende o método. Isso nunca sai de você. Só que a minha especialidade foi tocar em clubes e festivais. Sim, Então, assim, então você tem o DJ de clube, você tem DJ de de festival, casamento, entendeu? de casamento. Você tem DJ de casamento, DJ de corporativo, DJ que faz festa de empresas, entendeu? Aham. Você tem DJ de festival, igual Tomorrowland. Você tem DJ de balada, clubes, e você tem DJ. Então, assim, cada um é DJ de festa normal cai aonde? o Tipo que que festa de é festa aniversário. normal? Tipo festa de aniversário. Cai no tipo de social, Tá, que é de mesmo cara de casamento e tudo mais, entendi. entendeu? Então, assim, essa fase eu passei, mas se tiver que fazer, eu faço. Hum. Não tem problema pra mim, entendeu? Porque eu sou Uhum. profissional. E uma coisa que eu preciso entender e observar sempre é o bem-estar da minha família, Uhum. entendeu? Então, é um evento que é fora do meu nicho normal, que as pessoas me conhecem, tá? Mas vai trazer algum benefício para minha família, eu faço, entendeu? Que não tem problema. Essa é a pergunta que eu te fiz. Responde ela. Como que as pessoas que querem começar uma carreira de DJ agora, independentemente do segmento, o que elas devem buscar? Tá, elas devem buscar o quê? Estudo, entender a base, né? A pessoa ela precisa entender a história da música. Se ela quiser se destacar, ela tem que ser um conhecedor, estudar a base primeiro, para Uhum. depois atingir o topo. Ninguém atinge o topo sem conhecer a base, tá? Uhum. Então é conhecer a base, treinar, ter foco, saber onde quer chegar,
fazer networking, fazer uma base, criar uma base de fãs, começar os seus primeiros eventos, criar sua base de fã e aí sim começar a trabalhar o seu branding, marketing e tudo mais. Hoje as redes sociais, elas quebram pontes. Falando nisso, você se pegou a transição tanto do mercado de DJ quanto a própria tecnologia em si. Você meio que dividiu seu trabalho em três áreas. Então, assim, existia a época onde não tinha tanta tecnologia assim, que foi quando você começou. Outra época, quando meio que substituiu muito do mercado, onde muitos DJs saíram do vinil e foram Para CD. pras CDJs. E hoje em dia tem gente produzindo música e tocando música com IA. Uhum, A tecnologia mudou muito. uhum. Como que foi pra você ter essas mudanças, essas trocas assim? Tá, para mim no início eu fui relutante. Fui relutante porque eu era um cara que defendia o vinil, tocava de vinil, não queria ir para CD ou para tocar com a mídia o MP3 na Uhum. época. Então eu fui da minha galera, Você do foi um meu dos últimos, estilo, se fui não um o dos último. últimos, a migrar. Mas eu entendi que é o seguinte, a tecnologia está aí, eu preciso dominar sobre ela. Uhum. A partir do momento que eu domino sobre ela, eu vou fazer de tudo para eu tirar o melhor do que ela pode me oferecer. Tanto na parte de DJ, quanto na parte de produção musical, quanto na parte de estudo, quanto na parte de tudo. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu falo para você fazer. Uhum. Uhum. Pai, agora indo pra um outro canto. Hum, Depois a gente volta na música. Indo pra parte de família agora. hum. A sua percepção de família mudou muito. Mudou? Mudou. Por quê? Poxa, que mudou. Vamos lá. Com o conhecimento que você teve, mudou. Hum, Mudou pra caramba. Porque antes você tinha poucos significados, agora você entende muito mais. Das vertentes do poder que a família tem. hum. Hoje a gente entende que família é base, que família é unidade, que Não, família. família para mim é base, sempre foi base. Sim. Calma, você vai. Vamos lá. Calma, você vai entender onde eu vou chegar. Hoje você entende que família é base, você entende que família é unidade, você entende que família é propósito, você entende que família são muitas coisas. E que sem a família, eu não estaria aqui e você não estaria aqui onde você tá. Uhum, Antes, com você, os seus irmãos, que são os meus tios, a minha avó e o meu avô, você vivia uma realidade totalmente diferente, tanto de educação quanto de conhecimento pela parte deles. Você escolheu quebrar todos os padrões que vinham vindo nas gerações, tudo, com você, através de conhecimento, e me passar uma base totalmente diferente. sim. Eu nunca te perguntei isso. Vamos lá. Revelações. Ah, a gente viveu o processo de transformação da família juntos. Você foi o primeiro a abrir a sua mente para depois puxar todo mundo junto com você, de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, emocional, tudo que autoconhecimento, tudo que um ser Sim. humano precisa para poder ser a melhor versão que ele pode ser. Mas eu nunca perguntei pra você como que foi pra você descobrir esse mundo e como você se sentiu sendo o primeiro de casa a fazer isso. Filho, foi numa E o época. primeiro não só de casa, mas o primeiro da sua família de origem. Né, não acho que Foi, sim. você foi o primeiro. Assim, ó. O pai tava passando por um momento difícil, porque eu tava em depressão, Uhum, tá? Tinha já quebrado alguns negócios e comecei a fazer terapia, sim. tá? Por crença limitante e por não ter um autoconhecimento e também por ficar botando a culpa nos outros por tudo que eu fazia de errado, Uhum, eh, eu não tinha autorresponsabilidade. Então eu sofria por conta disso. Por quê? Porque eu era um vitimista. Então o que mudou na minha cabeça era eu deixei de ser um vitimista para começar a ser um governante, uhum, entendeu? Por quê? Por não ter tido instrução do seu avô para muitas coisas, muitos dos meus erros na parte de criação, na parte de família, na parte de negócios,
eu achava que se eu tivesse um pai, eu podia ter me saído melhor, Então você tá? acabava colocando a culpa no meu avô. Assim, inconscientemente, Sim, né? sim. Pô, se meu pai tivesse me explicado isso e tal, eu não teria quebrado, eu não teria perdido dinheiro aqui e tal. Uhum. Instrução, né? Se eu não tivesse instrução, um Sim. mentor, né? Eu não teria Errado no que você errado errou. tanto, Uhum. né? E aí, quando eu falei isso para minha terapeuta, para minha psicóloga, ela falou: não, a culpa é sua. E me mostrou o lado de não ser um vitimista, de eu ter o autorresponsabilidade. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar mais a parte de desenvolvimento pessoal e entender realmente quais eram as minhas crenças, quais eram os meus bloqueios. E nisso tudo, como eu entendi? Eu entendi até que num tempo bom para mim, eu pude pegar você cedo e não errar mais. Entendeu? Porque o que, que ia acontecer? A gente os nossos bloqueios são bloqueios que vêm de geração em geração, Sim. certo? A As gente é crenças, né? vítimas de outras vítimas, Sim. né? Uhum. Então, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de pegar você com. Finalizando o estágio de formação, né? Foi É, até os 12, a gente começou com 11. exato, e poder te educar melhor nessa parte, entendeu? De pegar o final da sua transição ali é, e te mostrar outras coisas que poderiam abrir o seu mundo, entendeu? E E. você conseguiu pegar num tempo bom antes do de mais um você tenha. Exato. E aí, nisso tá aí o teu resultado, né? E isso me deixa muito feliz. Que bom. Lógico que eu ainda puxo a orelha, né? Como um bom pai treinador tem que Uhum. fazer. Mas eu sou muito feliz e muito grato a Deus por onde você tem Amém. chegado e tem conquistado as coisas. Amém. Amém. É, como foi pra você buscar e ter essa consciência? Tá, Porque deixa assim, eu só complementar uma coisa, filho. ah, Como isso que é legal falar, você que é pai, mãe e tem filhos que está entrando na adolescência, você ainda tem o poder de ajudar a mudar a mentalidade dele, entendendo e visualizando ah, habilidades que teu filho faz para poder exponencializar isso, conta a né? história como foi. O Pietro, ele era viciado em jogo, né? Ou ele era viciado em videogame, que é normal, né? No mundo que a gente vive, na idade que ele tinha. Só que, como eu estava mudando a minha mente e mudando o meu desenvolvimento pessoal, eu olhava para ele e falava: Meu Deus, eu não posso deixar ele nessa idade Fazendo nada o dia inteiro. é, desperdiçando o tempo que ele tem numa coisa que estava virando um vício. Só pra mais contexto, isso foi na época da pandemia. Foi Então, até um pouco antes, filho. sim, mas onde mais veio foi lá. Sim, 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 mas até um E pouco meio que não antes. tinha pra onde eu fugir, então eu só joguei ali no videogame. Porque assim, e ali o que que eu fiz? Eu fui vivenciar o mundo dele. Para quê? Para também criar memórias, né? A gente ter momentos juntos, relacionamento, porque às vezes tem pais que deixam o filho simplesmente no jogo e enquanto ele está no jogo e ele não está gritando, não está chiando e você está podendo fazer o seu trabalho, por mais que vocês estejam no mesmo ambiente, vocês não estão no mesmo universo. Vocês não estão juntos. Exato, entendeu? Então ali eu pude, me deu, graças a Deus, eu tive o estalo ali e falei, não, preciso trazer Aí a o gente jogava Pietro. Donkey Kong. E comecei a brincar um pouco mais com ele, tirar um pouco mais do meu tempo de trabalho e estar um pouco mais presente com ele, para ele entender que ali ele não tinha só um pai, ele tinha um cara que ele podia se abrir, ele podia contar as coisas que aconteciam na escola, ele podia não me ver como um bloqueio de repente, que vergonha, tenho vergonha do meu pai. Não, pelo contrário, ele me via como um cara que ele podia se espelhar e se não ter barreiras em palavras comigo, né? Uhum. Então, a partir disso
eu comecei a ganhar ainda mais a confiança dele, porque é um momento de trajetória que está saindo da parte escolar, né? Ali do colégio pro colegial. Não, colegial, como é Não, que é? é do Fundamental 1 pro Fundamental. Fundamental 2. E aí as coisas, como é, todas as descobertas vêm, entendeu? E se ele não tivesse, se eu não enxergasse isso nele cedo e não colocasse nele o que foi também colocado em mim na minha infância, com os meus pais, que é princípios e valores, ele também poderia não estar fazendo o que ele está fazendo hoje. Não estou falando de se perder, mas hoje em dia os acessos às coisas tortas é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Então, assim, quando eu entendi isso nele e vi outras pessoas, outros jovens fazendo, já trabalhando desde cedo, nessa geração, até porque na minha geração a gente começou a trabalhar com 13, 14 anos, né? Então não era um uau, né? Hoje em dia já é um pouco mais diferenciado. Até porque tem uma fábula, né, que o trabalho escravo, ele não tem nenhum trabalho escravo, pelo contrário, ele é dono do próprio dinheiro dele, do próprio governo dele, e ele faz as coisas dele. Eu só incentivo dando direção, assim assado, e aonde ele faz tudo pelo próprio mérito. O Pietro não tem tudo de mão beijada, pelo contrário, voltando nisso ainda que eu tô te falando, ele só ganhava presente em aniversário e Natal, porque a gente não dava mesada, nunca deu mesada para ele, e, e ele também nunca pediu, pelo contrário, ele sempre se divertia e brincava com o que ele tinha. Mas a parte financeira de presente, ou ter um dinheirinho a mais, ele sempre ganhava nessas datas. E como ele jogava muito, ele queria comprar as skins, as V-Bucks, Coisa de jogo, moeda né? de jogo, coisa de jogo. E aí, já estando nesse movimento, eu entendi a diferença entre fazer e ganhar dinheiro, né? Porque quando você é um consumidor, você está alienado, você só quer saber de ter dinheiro para comprar certas coisas. Quase uma questão compulsiva, né? E aí quando você entende que você pode ser um produtor, em vez de só de consumir o que você consome, você pode produzir pela sua expertise naquilo que você já absorveu, ali mudou o jogo. E foi aonde eu passei isso pro Pietro, porque ele não tinha dinheiro, ele queria comprar as skins deles e eu falei para ele, falei, filho, então foi o seguinte, eu vou te dar uma opção. Não, calma. Primeiro eu cheguei pedindo dinheiro pra você. Aí você falou isso que você vai falar agora. Primeiro eu cheguei pedindo dinheiro. Sim, Pra mim, era uma situação comum. Só que você me respondeu de um jeito que eu nunca esperava. sim, eu virei para ele e falei o seguinte, vou te falar uma coisa. Ele falou, pai, pô, me Me dá dá R$ 50 pra eu gastar em 50 reais jogo. para eu gastar em jogo, não sei o quê. Eu falei, não, pô, você já tá gastando demais, não sei o quê, né? Aquela coisa. Aí ele falou, não, pô, mas eu preciso, uma aqui vai me dar, mas Mas, ó, não, você esqueceu de contar um negócio antes. Você tava falando de ser produtor e não consumidor. eu vou falar nisso. Não, mas foi antes. Por eu ser viciado em. Por eu estar viciado em videogame, o meu pai, ele viu. Os meus pais, eles viram uma coisa em mim que eu não enxergava em mim. Eu tinha uma criatividade muito grande, que os meus pais sempre me incentivaram a isso. Só que como eu não enxergava, porque eu era dentro, eles viram algo de fora e falaram, pô, dá pra gente aproveitar isso. Aí no meio da pandemia, meu pai falou assim: por que ao invés de você não consumir e ficar vendo esse negócio de jogo o É tempo o que eu inteiro, tava falando. por que que você não ensina as pessoas a fazer? Por que que você não Não mostra como ensina as você pessoas faz? joga. Como Isso. você joga, ensina as pessoas. Porque a partir do momento que você assiste muito os outros jogando Aham. e pegando dica, automaticamente você Significa que você pode, gosta também e você você pode ensinar pode as mesmas ensinar isso coisas. para as pessoas mais novas que você. Aí eu falei, legal, eu já tinha um sonho de criar um canal fazia muito tempo, eu já tentei criar vários. Aí eu aceitei, meu pai começou a me dirigir, a editar os vídeos pra mim. Aí chegou no momento que ele falou assim: tá gostando? Tô. Não, não foi assim. Foi sim. Falei para Cê- você começar o seu canal no YouTube. Aí então, você eu falou, falei, tá bom, eu pai, não mas sei como é fazer que nada. faz? Aí eu falei, beleza, Eu então vou eu te vou ajudar. te ajudar nesse Aham. primeiro. Aí a gente fazia um. Não, você não fez o primeiro só. Você me dirigiu no primeiro Eu fiz o e seu editou uns primeiro. 3 vídeos meus Não, depois. não, o terceiro já foi você. Isso. Aí eu.
Ele perguntou pra mim, pô, tá gostando do canal? Tá gostando de como é que tá indo? Tá gostando da experiência? Tô, pai. Aí você falou, então Se você se vira. vira. Exatamente, Porque eu porque não tenho como ficar à disposição de você o tempo inteiro. Eu tenho é, as minhas coisas pra fazer também. Se você tá exatamente. gostando, vai aprender. É, isso é legal porque é o seguinte, você deixa o seu filho ter as próprias frustrações também, né? Você não fica ali o tempo todo em cima dele e tudo mais. E lógico que eu podia ter feito? Podia, mas ele ia aprender como? Tem que fazer, tem que fazer. E aí nisso ele tinha 12 anos, 11? Ele né? tinha 11. Tinha 11. É. Aí a gente Aí foi começou disso, ele começou a fazer a esses produzir mais vídeos, conteúdo. né? A fazer esses vídeos pro canal dele do YouTube, que chamava Circuit Breaker. A gente Nossa, desenhou tudo. você desenterrou o nome. É, É. a gente Tinha desenhou, uma fui atrás de logo, logo, tudo. tinha Foi uma bem legal. vinhetinha, foi legal. Fizemos o roteiro, ele começou a falar. O Pietro sempre foi bem desenvolto, ele adorava contar história, então ele sempre foi bem desenvolto nessa parte de comunicação. E aí, ele continuava jogando e fazia os conteúdos dele do jogo e continuava jogando. E ele veio me pedir esse dinheiro. Aí foi onde eu falei pra ele, falei, ó, tem duas opções. Ou eu te dou R$ 50 e acabou, acabou, acabou. É, ou você me dá E R$ 50 acabou, e você vai jogar, acabou, você vai fazer o que você quiser e acabou. eu não te dou mais nada. Você vai esperar até o Natal para você ter dinheiro, É, ou o Dia das Crianças, enfim, qualquer outro uma dia. data comemorativa que É. tiver. Ou eu te Ou, ensino a fazer R$ 50. O que você quer? nessa hora, o meu cérebro derreteu. Eu falei, o que que meu pai tá perguntando? Ele nunca fez essa pergunta na vida, ele nunca. Do nada ele fez essa pergunta. Aí eu comecei a pensar, eu era uma criança muito imediatista, eu sempre queria as coisas na hora. Aí eu falei, deve ter um motivo específico pra ele estar me perguntando isso. Mas nesse meio tempo que eu falei para ele começar a ser um produtor, A gente já vinha estudando. eu comecei a apresentar para ele. Olha o que é legal você ter referência. Eu comecei, jovens ainda, né? Eu comecei a apresentar para ele as coisas do Davi Braga, É, para ele começar a entender como um jovem de 12 anos já tinha sua já empresa, né? tinha sua O Davi. empresa, já estava monetizando e não sei o quê, entendeu? Então ali eu estava mostrando para ele a diferença já de um jovem empreendedor, de como é você se espelhar em outros jovens para ter resultados que você quer ter, né? Porque a minha cabeça ali, ó, mesmo eu tendo, eu tive três empresas, tive três negócios, quebrei os três, ah, mesmo eu já tendo tido um pouco de experiência nisso, eu ainda não tinha a cabeça formada do jeito que eu tenho hoje, do jeito que eu tinha quando eu comecei a passar essas coisas pro Pietro. Então, ali foi onde bugou a cabeça dele. E aí você falou o quê? Pietro, Eu, eu falei, e como eu já tava entendendo o meio, eu falei, pô, mas se ele tá perguntando isso, é por um motivo importante. E eu creio que essa vai ser a decisão mais sábia a se tomar. Aí eu falei, então, eu quero aprender a fazer os R$ 50. Aí você me perguntou, por por quê? quê? Eu não quero só porque que você escolha porque eu quero. Eu quero que você escolha pra entender. Aí eu falei, porque a técnica que você vai me ensinar, o método que você vai me ensinar pra fazer esses R$ 50, eu posso multiplicar e fazer mais dinheiro com isso. E isso segue até hoje, porque a partir do momento que ele entendeu isso, ele começou a fazer a edição de vídeo. Eu sou, né, DJ, produtor musical e faço eventos também, faço festa. Eu contratei ele para fazer um trabalho para mim e ali eu paguei ele em dinheiro. Físico. Para ele ter a entender que não era simplesmente passar cartão, o negócio acontece. Entendeu? Porque hoje o dinheiro físico ele é muito escasso na nossa mão. É tudo digital, cartão, Pix, não sei o quê. Então você tendo o contato com aquilo, você tem a experiência e você enxerga valor agregado. Aí eu guardei o dinheiro na minha carteira que eu tinha É, do Transformers. dali ele fez um vídeo, eu precisei de outro, ele fez outro, de repente ele tava com R$ 300 na carteira, aí depois o meu irmão pediu um outro trabalho para ele, para ajudar ele a desenvolver, ainda mais a treinar nas edições, pagou ele também, Aí vieram, você me indicou para uns amigos seus que também e precisavam de aí, vídeo pras festas, tudo, e DJ aí também. ou seja, aquilo que ele aprendeu com 12 anos, que é a diferença entre fazer e Ganhar e fazer ganhar, dinheiro. ele usa até hoje. Uhum. Aí eu fiquei, nossa, não é que dá de resultado mesmo?
O que eu não fazia no ano, o que eu não tinha no ano, eu fiz em um mês, 2 meses. Exatamente. Foi em um curto espaço de tempo. E aí veio depois a educação Financeira? financeira, porque mesmo esses primeiros ganhos que ele teve, ele gastou nas skins dele. É, Aí eu aí cheguei minha um mãe dia, segurou. para ele, peguei 2 anos de compra de jogos, botei num papel, eu falei pra ele, olha, esse dinheiro não volta, então vamos Nossa, eu acordar. não lembro disso. Se Eu não você, lembrava eu se não lembrava você disso. Gente, tem um negócio seguinte: tem gente que ganha dinheiro com jogos, são inteligentíssimos. Hoje isso Ganhou uma vida fazendo é isso. um mercado, tá? Mas você precisa entender, e se for real, e se não for só um passatempo, e você investir Investe. tempo no seu filho, vale a pena, tá? Porque hoje os meios de se ganhar dinheiro Cresceram demais. é diferente, né? Então, assim, você tem o digital para você ganhar dinheiro, para você fazer dinheiro, você tem outros nichos e outros negócios. Então, é legal ter essa expertise e ter esse olhar sobre a desenvoltura, né, da criança em si para poder investir, no caso. Que nem um exemplo, eu quase fui jogador de futebol, meu pai não investiu em mim. Eu quase fui skatista profissional, meu pai não investiu em mim. Entendeu? Mas na hora que eu fui para ser DJ, eu falei, quer saber? Aqui eu vou ser. Entendeu? Por quê? Porque eu fazia de tudo para ter o meu dinheiro para investir no que eu queria. Uhum. Então eu deixava de Aí você comer. trabalhava na locadora também, Eu fui no trabalhar momento. cedo justamente para ter dinheiro Sim. para comprar disco, porque eu precisava de ter disco diferenciado para poder me destacar. Então muitas vezes eu deixava de comprar uma roupa, eu deixava de comer na escola para guardar o E dinheiro comprar disco. e comprar o disco. Por quê? Porque naquela época um disco de vinil custava US$ 25. Dá mais de R$ 100 hoje. Entendeu? Então sempre foi caro. E eu precisava ter. Só que eu não precisava ter um. Se eu quisesse me destacar, eu precisava ter alguns. Uhum. Entendeu? Então esse é o investimento, o foco, é você deixar de viver uma coisa para poder viver depois, né? O que que é deixar de viver? Eu não andava, não gastava dinheiro com roupa, com tênis de última moda, tal. Por quê? Porque a minha visão estava em outra escala. Então, a partir dali, depois que eu comecei a, a fazer dinheiro e a me apresentar no Brasil inteiro, aí sim eu comecei A a, desfrutar a daquilo que você sempre desfrutar quis. daquilo que eu sempre quis, né? A entender o tempo. Então é uma coisa que o Pietro vive até hoje. Hoje ele entende, inclusive tem esse livro dele aí, mostra o livro pro pessoal, filho, vende o seu livro. Eita, Empreendedorismo não tem idade, em exato. todas as livrarias digitais. Se você se interessou por esse livro, aqui dentro a gente viveu muita coisa em família, eu vivi muita Aí coisa tá dentro desse livro tá todo o processo que que a eu gente está fiz. conversando aqui, tá todo o É, processo detalhado que o Pietro acabou contando no livro, porque ali ele mostra que é independente se você tem 12 ou 13 anos, ou ou se se você você é tem muito mais 60 velho. anos e acha que não é mais para você, é um livro que é para todo mundo. E não é só sobre empreendedorismo, né? É sobre sonhos. Então, assim, eu acredito muito que não é uma idade que vai te rotular dizendo que é impossível você fazer alguma coisa que você quer. E não é só isso. Para você que é jovem, esse livro também conta as experiências dele que ele teve em relação a bullying, em relação a passar de fase, né? Essa troca de fase que foi difícil para ele. Até porque ele começou cedo e foi muito julgado pelos colegas de Ainda escola, sou. né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. É, Tem uma palavra, né, que é simples e é fato. O fim é melhor que o começo. Uhum. Então, é isso. Então assim, curtiu o breve conteúdo que a gente deu aqui sobre esse livro? Quer saber mais? Quer descobrir mais como Chama o as coisas Pietro foram? no Me chama direct no dele. direct ou em todas as livrarias digitais, só pesquisar no Google Empreendedorismo Não Tem Idade que você acha o meu livro. Ó, chama ele no Fechou? direct que ele manda autografado pra você. É isso aí. E nessa época que a gente mudou nossa cabeça, dentro de casa as coisas começaram a mudar, veio a pandemia. Eu, você e a minha mãe, a gente passou por fases diferentes. E onde eu quero chegar com isso? Cada um foi buscar um conteúdo diferente, mas você vivia de agenda.
Você vivia de voo, você vivia de festas, você vivia de coisas presenciais. E a pandemia barrou isso tudo. Sim, Sua agenda inteira foi bloqueada. sim. Como que você fez pra ganhar dinheiro nessa época? Filho, foi nessa época que veio o curso online, né? Que veio o Exato. Bass Music Academy, que é um curso de produção musical voltado para batida quebrada, né? Que é um tipo de estilo musical, né? Uhum. Aonde eu sou o único que faz isso no Brasil. Então, eu me especializei nisso e fui montar esse curso pela minha deficiência em não ter um conteúdo tão prático e simples quando eu fui aprender, Hum. entendeu? Lógico que nessa época a gente estava fazendo uma imersão e um curso também chamado Pior Ano da Sua Vida, né? Ou também o 10 em 1 do Pablo. E ali numa aula, o Marcos Paulo ensinou como você fazer seu curso online sem o curso estar pronto, E aí foi né? exatamente o que você fez. Exatamente. O feito é melhor que o perfeito. Faz, depois você se vira. Depois você arruma. É. Entendeu? Eu lembro Porque na se época que você você começou esperar, a se divulgar você antes do tempo. esperar, se você esperar tá pronto, nada vai estar pronto para você começar a vender ou a divulgar. Você vai sempre que arrumar no processo. E isso é disruptível, porque assim, eu aprendi, eu não tinha o curso, eu fui obrigado a aprender para poder depois ministrar. Eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia como poderia fazer, Uhum. entendeu? Então eu vendi primeiro e comecei depois de 2 meses. Então Aí, eu tive esses 2 meses para me programar e aprender para depois passar a parte de produção musical. Mas o que vale nisso tudo não é só a parte de produção musical, mas sim toda a minha história dentro da da música. música. Você E isso, a é parte de mentor. mentor, Uhum. entendeu? Aí Isso sim, não tem preço. você que tá assistindo, você pode até estar pensando, nossa, Pietro, mas seu pai foi muito imprudente, ele foi muito. Ele teve muita falta de responsabilidade em divulgar uma coisa antes de ter pronto. Aí é que tá. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria entregado. Por quê? Quando você divulga antes de estar pronto, é como se fosse um compromisso público que você está anunciando. Até essa data aqui tá pronto, você vai entrar, você vai comprar, você vai assistir, você vai fazer o que você quiser. Foi como se ele estivesse anunciando num compromisso público. Foi exatamente compromisso público e outra. Eu já tinha um Porque se nome. ele. Eu já tinha um Exato. nome, né? Então, Se assim, ele não entregasse, ele mancharia a imagem dele e ele exatamente. estaria ferrando com a própria palavra dele. Então ele basicamente anunciou e depois ele foi correr atrás. É, Não é gra- imprudência, é só pra ele não voltar atrás com a palavra. Ele queimou as pontes e os exatamente. barcos. E com isso, o que poderia ter acontecido realmente, né? Eu tenho uma carreira, né, dentro da cena e tudo mais. Se eu não tivesse cumprido e entregado, eu realmente teria acabado com a minha carreira. E aí vem a parte de princípios e valores, Isso. entendeu? E outra coisa, o mais legal, a maioria dos meus alunos tem É lançamento isso que eu ia perguntar, internacional, como estão seus alunos né? hoje em dia? Então, assim, você vê, você vai comprar um curso online, vai comprar qualquer coisa que você for fazer, olhe para a vida e os resultados dos seus mentores. Veja se é real. Se for real, pode ir de cabeça, porque se você fizer o que ele fez, você vai se dar bem. É, é a pessoa falar o que ela vive, né? É a modelagem. É a modelagem. E você fez isso muito Sim, faço todo momento, filho. na sua carreira desde muito, muito cedo. Faço todo momento. Eu sempre E fiz isso e não sabia que era esse nome. que o nome era modelagem. Pai, o nosso podcast tá se encaminhando pro final, mas não acabou ainda. Caramba, meu. Mas não acabou ainda, calma, calma. Hum, Ainda falando nessa parte nossa, como família, nossa evolução. Você também teve uma necessidade de falar mais do que você estava propagando, do que você estava pregando, e você fez algo intimista e pessoal, que foi o Bass Music Conference. hum, E o Bass Music Conference, ele foi muito mais do que um evento, principalmente pela época que a gente estava passando. Eu, você e minha mãe. Foi um momento muito louco. Por quê? Foi o Bass Music Conference, deu um mês e meio, teve esse foi o evento evento da sua mãe, da minha mãe. depois do seu E evento. um mês e meio depois, ou até menos, na O verdade, foi o meu lançamento. evento, foi o Isso. lançamento do meu livro. E esse tipo de coisa que a gente não a gente nem tinha combinado de ir um atrás do outro. Não, na verdade, quando a gente começou a entrar mais nessa parte de desenvolvimento pessoal, a gente começou, a família começou a trabalhar junto. E essa é a diferença de união e unidade. A gente já explica isso.
Mas essa questão do evento, de cada um ter um evento, de cada um ter uma marca registrada, você com a BMS Conference, eu com o empreendedorismo não tem idade, minha mãe com o Ativa, é muito mais do que um evento. É sobre transformar a vida de pessoas e principalmente deixar legado aqui na Terra. Sim. E eu, através até do próprio podcast, eu conversando com outras pessoas que têm diferentes visões sobre diversos temas, eu fui entendendo que legado não é simplesmente aquilo que você vai deixar quando você morrer. Legado não é só isso. O, Dá pra su- você deixar legado em vida. o sucesso é você ter sucessor, filho. Isso. E muita gente acha que legado é só isso. O que que você vai deixar para as próximas gerações quando você morrer? Mas não é isso. É sobre impacto. Você consegue criar, gerar legado. Seu legado já tá rodando enquanto você tá vivo ainda. Uhum. E é o que você tá fazendo. Exemplo. Aquilo que você fazia quando você era mais novo, os seus movimentos, os prêmios que você ganhou, as colocações que você teve, toda a sua trajetória na mídia, sua apresentação no Tomorrowland, todos os grandes resultados que você teve, tô dando exemplo só. Mas são legado. É, filho, mas pra mim, vou falar, Eu sei que pra não é mim não, sobre não é isso. sobre Mas isso. por isso que eu tô falando, tô dando um exemplo. Isso, a sua trajetória antes do Bass Music Conference, que eu vou marcar um tempo aqui, só pra gente ter uma ideia, já é legado, já tá funcionando. Você não É. precisou morrer pra isso fazer Ó, efeito antes e do tirar Bass fruto. Music Conference, filho, o pai eu sempre dei aula de DJ. Eu sei, Eu eu sempre, lembro. eu sempre transbordei aquilo que eu sabia e formei novos DJs. Recebia a gente em casa, eu lembro, você Sempre tinha fiz isso. aula... Mas eu sempre fiz isso desde novo, Sim, entendeu? Então, assim, o Bass Music Conference foi uma conferência onde eu via que não davam oportunidade para o tipo de música que eu tocava e toco para estar dentro desses ambientes. Eu era meio discriminado. eu sei, eu lembro. Então, o que que eu aprendi? Se você não tem espaço, Crie o seu. crie o seu. E eu sempre fiz isso, sem saber. Dentro do estilo que eu toco, ele foi disruptível quando veio na música eletrônica. Então, eu fui o pilar, Você entendeu? foi um dos primeiros na cena aqui no E Brasil. quando você é primeiro em alguma coisa, você vai receber críticas, vai receber aplausos, vai receber qualquer coisa, mas eu simplesmente estava batalhando e lutando por aquilo que eu acreditava, como eu luto e batalho pelo aquilo que eu acredito. Até hoje. Mas tudo isso que a gente conversou aqui sobre DJ, Família. não, Não? prêmio, Hum. tocar no exterior, tocar não sei aonde, nada disso não tem sentido se Se não tá vocês no propósito. não tiverem em primeiro lugar na minha vida, entendeu? Quanto Uhum. você e sua mãe. Não faz sentido pra mim, entendeu? Eu sou capaz de largar tudo pra viver o reino com vocês. Amém. Então, isso é o mais bonito pra mim. Então, quando a gente começa a tirar o pé do chão e o ego e a soberba vir, é porque já não é mais. Entendeu? Isso é uma Foi o que coisa você que eu sempre falo pra falou pra você mim. sempre, É. filho. O Hum, pai, o pai tá na noite há 35 anos. Eu sou o mesmo cara de quando eu tinha 13. uhum. Você tá entendendo? Por quê? Princípios e valores. Você pula nos shows igual quando você tinha. Você era Exato. novo? Só que é o seguinte, isso não sobe a minha cabeça. Graças a Deus. Entendeu? Com as pessoas que eu me relaciono, não sobe a minha cabeça. Por quê? Porque meu coração Não não tá tá nisso. nisso. E foi o que você sempre falou pra mim, filho, nunca é sobre palco, sobre Nunca é holofote, sobre sobre, números, nunca é sobre sobre. autógrafos nos livros, é sobre o propósito. A partir É do momento que você sobre o estiver fora propósito. disso, você tá fora de todo o resto. Exatamente. Então, assim, as pessoas se espelham na gente. As pessoas se espelham em mim, as pessoas vão se espelhar em você. E que você. é, Você falou uma frase em casa essa semana que é literalmente isso. Nós temos a Bíblia que as pessoas não leram. Que a gente possa ser exemplo vivo, entendeu? Para inspirar as pessoas, entendeu? Que nós possamos, não simplesmente na parte profissional, mas na parte pessoal. Porque tem muita gente que inspira muita gente aí, só que dentro de casa ou na sua vida pessoal Tá destruído. é destruído, E esse entendeu? tipo de não é verdade, e uma verdade não se sustenta. Quer dizer, o que não Exatamente. é verdade não se sustenta. A Exatamente. verdade, sim. Então, assim, é, já errei bastante, já fiz merda. Merda que eu falo assim, é, Errar, errar. errar.
Mas, cara, eu entendi o que que era a rota, Uhum. entendeu? Eu entendi o que que era a rota, eu pude pegar você pela mão e te instruir para formar esse cara sensacional que você é hoje. Fico no teu pé, sou chato, mas eu quero dizer para você, filho, aqui nesse podcast, Ah, eu tenho um amor incondicional por você, amém. tá bom? Eu Que também você tenho. nunca se esqueça disso, o quanto você é amado por mim, e pela sua mãe, e o quanto você é amado por Deus. Você nunca se esqueça disso. Não irei. Pode vir gente falar o que for de você. Você tá com a sua consciência limpa? Dane-se os outros. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para você. Você Uhum. é melhor que você sempre um dia após Após o o outro. outro, tá? Por quê? Quem decide o seu futuro e o que Deus já deu para você é você. Deus já te deu. Já te deu. Então levanta e vai buscar. Continua fazendo o que está fazendo. Não precisa sair correndo. Degrau por degrau. E tudo que você quer conquistar vem na sua mão. Acabou. Amém. E já que você falou isso, eu quero falar também, então, eu quero te agradecer publicamente por você ter aberto a sua mente primeiro e ter tido a coragem de levar eu e minha mãe junto. Muita gente fala, e é um fato, nós temos medo do desconhecido. Você decidiu desbravar o desconhecido primeiro, para depois puxar todo o resto para um lugar seguro. É, Eu louvo a sua vida pelo treinamento que você me deu e ainda me dá. Eu agradeço por todas as correções, por todos os nãos, por todos os erros. E por mais que no momento, na maior parte do tempo, eu não tenha entendido do porquê, eu não tenha entendido o porquê do não, eu não tinha entendido o porquê da correção, pra mim, na minha cabeça não fazia sentido. Sempre no final a conta fechava e eu entendia que tudo tinha um propósito. Então, obrigado por ter me treinado, não só no emocional, mas também no meu espiritual, por ter me dado direcionamento no meu pessoal, ter treinado o meu coração, ter treinado o meu cérebro, para me formar o homem que eu sou hoje e multiplicar essa potência para eu me tornar alguém muito melhor daqui para frente. E que você, filho, seja um homem, continue sendo um homem, né? No sentido de honrar sua palavra, de honrar os seus compromissos com você, tá? De ter uma família abençoada, eu já declaro, Amém. tá? Com seus filhos, e que você possa realmente transbordar e ter muitos negócios, que Amém. é o que você quer. E o mais importante, sempre envelopar a sua mensagem, a Amém. mensagem do reino. Amém. Se não for por ele, não faz Não sentido. faz sentido. Não faz sentido. E é desse jeito que a gente finaliza o nosso podcast. Lindo. Obrigado, pai, por ter tido esse momento de mesa comigo. Foi um momento de mesa totalmente diferente, até porque a gente só senta, né, ao invés de sentar na mesa para jantar, almoçar, a gente sentou para conversar de um jeito diferente. Eu te agradeço por esse momento. Está marcado na história do Storytelling Tá TV e na marcado na história da história, minha tá vida vendo? também. Obrigado por ter vindo aqui na mesa, não só como DJ Andy, mas como Anderson, meu pai, e tá falando comigo e com as pessoas aqui de casa. Muitas pessoas, você já tem vários podcasts na internet, mas muitas pessoas foram ouvir o Andy Sim, e não o Anderson. sim. Muitas pessoas nesses podcasts foram buscar o que que o DJ Andy fez, ou qual é a história do DJ Andy. Mas aqui eu escolhi não só trazer o DJ Andy, porque o DJ Andy já tem muita coisa do DJ Andy aí já. Eu É mais escolhi. importante estar aqui como seu pai, filho. É É mais isso. importante, o propósito é muito maior. Então, você que de alguma forma possa ter sido impactado, ou a nossa mensagem te, te explodiu aí em algum momento seu cérebro, enfim, deixa um comentário, deixa o teu like, compartilha esse podcast com outras Eu pessoas, ia falar isso agora. veja a importância, o que que é ter você ser próximo e entender é, A vida, né? O dia a dia do seu o dia a filho. dia do seu filho, porque às vezes teu filho tá junto com você, mas vocês não vivem a mesma coisa, ou ele tá trancado num quarto, ou ele tá no celular o tempo todo, e só por você estar do seu lado ali, você acha que tá tudo bem, e não tá tudo bem. Uhum. Hoje em dia, o digital, assim como é uma benção, mas é um perigo também,
tá? A gente também teve problemas com o Pietro. Lógico que eu sou um cara que sempre observei o celular dele e o computador dele. Sempre fiz isso, desde que ele começou. E eu pude ver ali gatilhos de pessoas tentando se passar por outras pessoas e alertei ele. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Hum. Cuidado, cuidado, vigiem seus filhos. E dei Vigiem. motivo de comunicação, não simplesmente comunica, mas mostra o porquê você sempre tá comunicando daquela forma. Um dia, meus pais estavam comigo, eu fui fazer uma. Não, minha mãe tava comigo, você não tinha ido. Foi numa palestra do Sebrae lá em Curitiba, você lembra? Eu fui fazer uma palestra no Sebrae em Sim, sim, sim. Curitiba e uma moça veio falar comigo falando, então eu quero colocar meu filho no marketing digital também, nesse mundo de empreendedorismo, tudo. Só que ele não vai. Isso que é a importância da unidade familiar, que a gente tinha comentado. Meu marido não ajuda e ele não quer tudo. E eu falei pra ela, o problema é que você não tá explicando por que você tá se comunicando desse jeito. Você não tá dando motivo pra sua comunicação. Você simplesmente só tá comunicando. Então eu, como jovem, eu entendo a cabeça de outro jovem. Eu entendo que muitas vezes o que os pais querem comunicar é X, mas os filhos entendem Y por quê? Meu pai tá enchendo o saco, eu só quero ficar jogando em casa, eu só quero desfrutar minha vida e ela tá. Minha mãe e meu pai tá enchendo meu saco na minha orelha porque querem que eu faça outras coisas e acham que eu sou um vagabundo. Não é assim. Explica, dá motivo, fala com carinho. Aí ele entende. E reforçando a questão da unidade familiar, vamos dar a mesma analogia que a gente aprendeu. Na unidade familiar, ela é diferente da união. A gente vivia em união antes. É como se fosse um saco de laranja. Quando a gente corta, cada laranja vai para um canto. Isso é união. A gente tá junto, mas não unidos num propósito. E a unidade é justamente isso. Se a gente pega essas mesmas laranjas, corta e faz um suco, não tem mais pra onde elas irem. Tá todo mundo junto no mesmo propósito. E o nosso desejo aqui nesse podcast também é que a sua família também viva essa unidade. Não simplesmente sejam pessoas que estão unidas na mesma casa por amor, mas que estejam caminhando junto no mesmo propósito. Que Deus deu pra vocês. Fechou? Um beijo no coração de vocês. Beijo, gente. Obrigado. Não esquece, já vem aqui embaixo, deixar o seu like, e se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos episódios. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual que foi o principal ponto que você aprendeu, que você descobriu nesse podcast. Compartilha esse podcast se você não compartilhou até agora, porque isso é muito importante. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto.